Bom, pessoal, então curtam e compartilhem esses vídeos, porque é importante que a gente dissemine a palavra de Deus, porque é isso que Ele quer que a gente faça, e a palavra dele nunca volta vazia. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Acorda pra Vida e hoje o nosso tema é contaminação. É uma coisa que está acontecendo muito, né? Hoje Contaminação de pessoas, de informações, de tudo, né? De tudo. A gente vive num mundo super contaminado, né? Mais do que nunca. Né? O mundo é maligno. Mais do que nunca, né? Já de um tempo para cá, acho que principalmente desde os anos 60, Deus foi muito tirado, né, da nossa cultura, né, do nosso jeito de viver. Então, a gente vive numa mais absoluta contaminação, né? E você vê como aquela história da repetição das coisas vai ganhando espaço, né? Porque já faz, imagina, mais de 200 anos, né, desde a Revolução Francesa, né, com o Iluminismo, que começou a ser tirado Deus do centro do universo para colocar as ideias do homem, né, o racionalismo e tal, o humanismo. E isso veio muito forte, realmente, depois dos anos 60, e a gente vive numa cultura cheia de meias verdades e muitas mentiras. Deus ser tirado da nossa cultura é algo intencionalmente maldoso, porque a partir do momento que eu tiro Deus de você, e Deus é a verdade, né? Você pode acreditar no que eu bem entender. Né? Qualquer coisa é coisa, né? Porque você não tem um norte, você não tem um livro que te diz, olha, isso está certo, isso está errado, né? Por mais que você não perceba, a nossa cultura ela é baseada nos valores judaico-cristãos. E hoje a gente vê a Bíblia sendo tratada como um livro qualquer, né? As pessoas não dão a importância que ela sempre teve na humanidade, né? Para falar que ninguém sabe quem escreveu, ninguém sabe se é verdade, ninguém sabe se modificaram, e uma série de ideias que o inimigo mesmo quer colocar na nossa cabeça para fazer com que a gente tenha menos fé no que está escrito ali, né? No que o próprio Deus escreveu para a gente, através do Espírito Santo. E é por isso que as pessoas estão vivendo tão mal, né? Estão com valores tão terríveis hoje, porque eles não são os valores de acordo com a Bíblia, né? E se você não tem os valores da Bíblia, daí qualquer coisa está valendo, né? E isso tem sido muito maléfico, por isso que intencionalmente ensine o seu filho, estuda a Bíblia com ele e esteja junto, acompanhando o que ele está aprendendo na escola, ensine, né, o que está errado, o que está certo, porque é importante, né? É importante que teus filhos aprendam com você, os seus filhos têm que ter os seus valores, né? O que for importante para você vai ser importante para eles, né? Por isso que a gente chega na casa da nossa mãe, da nossa avó e fala, a minha mãe faz a melhor lasanha do mundo, porque você foi ensinado desde pequenininho que aquilo era lasanha, então você aprendeu que lasanha é aquilo e é bom, né? E é assim que a gente deve pensar, né, com os valores dos nossos filhos, né, os valores cristãos e tudo. E também tem outra coisa, né? Eu acho que a gente tem muita confiança nas escolas, porque também a escola de quando nós éramos crianças era bem diferente do que é hoje, né? Completamente. Era muito diferente e a gente nem percebe, a gente vai vendo que existem algumas mudanças, tudo, mas a gente nem sabe o quanto. E as crianças estão ficando cada vez mais tempo na escola também, né? Isso é uma coisa que quanto mais tempo gasta em determinado lugar ou com alguém, mais eles vão receber aqueles valores, né? Então é importante que quando eles estão em casa, né, a gente esteja lá ensinando e passando para eles e pregando para eles, né? Mas, ainda falando de contaminação, né, que é o nosso tema de hoje, eu acho que vale a gente falar de Romanos 12:2. Não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, isso é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele, né? Então a gente não pode se deixar, porque é isso, quanto mais a gente se deixa, né, e daí você sai, e aquelas tuas amigas que não são cristãs, e que daí elas falam uma besteira aqui, e daí vai, e daí num outro lugar, e daí tem gente que também não é cristã e vai falar uma outra besteira ali, e vai falando de besteira aqui, besteira ali, e quando você vai ver, a tua mente está cheia daquilo, né? Daí você assiste uma série de TV que, você acha que não tem problema. Aquilo tem problema. Uma série de TV é seríssima. A gente está sendo bombardeado, né, pela série de TV,
é pelas amizades, muito. pelos jornais, pelas notícias, é por tudo. Então aquilo vai formando, né, um corpo, né? São várias coisas de vários lados que vão formando um corpo e de repente você tá com uma ideia na tua cabeça que jamais seria sua. Né? Exatamente. Poucas vezes eu assisto séries, né? Até porque nem dá tempo, eu tenho 4 filhos. Mas é muita coisa para fazer. Mas as poucas vezes que eu já assisti séries, depois que eu assisto aquela série, eu procuro parar, pensar em tudo que me foi passado, né? Porque existem algumas mensagens que são bem leves e são as piores de todas, né? Elas vão ser passadas por personagens mais secundários, né? Mas elas vão ser passadas. Então eu procuro fazer um detox daquilo, né? A gente precisa fazer um detox mesmo e pensar, não, mas Deus não gosta disso. Não, Deus não ensina aquilo. Por isso que é muito importante a gente estudar a Bíblia, porque daí a gente também já sabe o que Deus gosta e deixa de gostar. A gente tem que fazer esse detox, porque você vai se contaminando, se contamina com a série aqui, uma amiga ali, um comentário não sei o quê, a televisão, a música que fala um monte de besteira. E quando você vai ver, você já está pensando igualzinho o mundo pensa. Daí depois você vai sofrer exatamente igual o mundo sofre, né? Essa é a consequência, né? Se a gente pensa como o mundo, a gente sofre como o mundo. Sim, realmente. Outro dia mesmo eu estava numa mesa de mulheres cristãs e uma delas comentou, mas não, meu marido chega em casa, come, deixa o prato lá e ele tá louco, achando que eu vou pegar aquele prato e vou lavar o prato, assim, tá maluco? O que é isso? Vai lavar teu prato, meu filho. Então, assim, o que é para uma mulher, né? Tipo, o marido chegou em casa cansado, o que custa lavar um prato? Mas também essa cultura feminista também, né? Que vem de lugares que a gente nem sabe de onde, às vezes está falando pra gente que você está sendo diminuída por lavar um prato pro seu marido. E não, você está sendo uma mulher cristã até, né? Inclusive é um papel cristã de cuidado com o seu marido. Quando essa menina comentou isso, eu vi outras meninas falando, não, é verdade, os caras são muito folgados mesmo, porque eles acham que a gente que tem que fazer isso e aquilo. E aí eu vi essa minha amiga que possivelmente nunca tinha pensado nisso, tipo, que tem esse tipo de atitude de lavar o prato do marido, e ela nunca tinha ouvido uma coisa dessa, mas eu vi ela pensando assim na dela. E aí depois eu chamei ela e falei assim, olha, não fica ouvindo o que esse bando de gente está falando porque você está fazendo certo. Porque quando você menos espera, você pega nisso, né? E é isso mesmo. Tem um versículo que eu acho tão importante, ele é curtinho, mas eu acho tão importante, ele está em 1 Coríntios e diz o seguinte, 1 Coríntios 15:33, não se enganem, as más companhias estragam os bons costumes. Sim. Isso vai acontecer. Vai. Então, não é que a gente não pode andar com pessoas que não são cristãs, mas a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente vai digerir do que for dito, né? Então, quando você estiver num ambiente de pessoas que não são cristãs, ou mesmo que num ambiente de pessoas cristãs, mas que estejam falando besteiras, faça esse detox, medite depois na palavra, fique pensando na palavra, porque isso é importante. A gente acha que a nossa mente, então, não, mas isso aqui não vai me contaminar. É assim que nós somos. A gente naturalmente pensa que a gente não vai se contaminar, que pra gente não tem problema, que com a gente está tudo bem. Esse programa é um programa que passa 5 vezes por semana, justamente porque a gente queria que as pessoas tivessem esse contato diário com a palavra, porque a gente sabe como é importante. Não adianta você ter só uma vezinha por semana lá, um contatinho leve com a palavra. Não adianta, você precisa pensar na palavra todos os dias. Se é que você quer ter uma vida boa, né? Se você quer ter uma vida onde você vai ter problemas, sim, mas esses problemas podem ser muito minimizados, né? Pelo poder de Deus, pelo poder do teu conhecimento da palavra, e por você saber que você tem um Deus que está lá para te ajudar, que você está com o Espírito Santo. É muito diferente viver assim, gente. Então, assim, não pensem que vocês não estão sendo contaminados, porque nós estamos o tempo inteirinho sendo contaminados pelo mundo. E a tendência, na verdade, é que quanto mais contato e conhecimento da palavra você tiver, mais automaticamente você se afaste dessas pessoas, ou elas de você, porque eu já passei por isso, assim, quando... Dando um exemplo desse almoço, não que tenha acontecido comigo, mas vamos supor, se eu tivesse falado nessa mesa, não, mas eu lavo o prato do meu marido todo dia e eu acho que esse é o meu trabalho, eu seria fuzilada com olhares, né? Tipo, não é uma coisa mais aceitável, é muito contracultural você falar que você é uma mulher que serve ao teu marido. Sim. Então, essas pessoas
de alguma forma ficam com raiva quando você fala uma coisa dessa, né? E muitas vezes elas acabam se afastando. E o trabalho da mulher, na verdade, ele só pode ser feito pela mulher. Na verdade, é essa, né? A verdade é que o trabalho dos homens pode até ser feito pelas mulheres também, mas o da mulher é muito mais difícil, né? Assim, nós somos mães e não tem como um homem gerar, né? E não tem como não tem como uma mulher ser substituída, né? O homem ainda a gente consegue fazer as mesmas coisas, mas a gente deve, na medida do possível, né? A gente deve realmente assumir a nossa posição de mulher. Não que você não possa trabalhar, não que você não possa fazer as mesmas coisas que os homens fazem, mas saiba, dê muito valor para as coisas de mulher, né? As coisas que só as mulheres podem fazer, porque elas são muito preciosas, nós somos criadas também para isso, nós somos biologicamente preparadas por Deus, né? Para exercer o nosso papel como mulheres. E a gente deve fazer isso, a gente deve priorizar, né, a nossa femininidade, o nosso papel feminino dentro da nossa casa. É bom que a gente tenha essa consciência, né? Com certeza. Bom, mas por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui, compartilhem, curtam. E é isso aí, até a próxima.